Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos continuar aí o estudo dos aspectos naturais do continente asiático, a Ásia, né? O conteúdo da aula de hoje vocês encontram a partir da página 221. Nós vamos finalizar aí o assunto do relevo e da hidrografia do Ocidente Asiático, né? E vamos iniciar falando aí dos fatores climáticos, né, que influenciam, que determinam aí o clima nesse continente. No oeste, né, o sudoeste asiático, essa região que nós podemos observar na cor vermelha, nesse mapa aqui, vocês observam no canto direito da tela, certo? Nós vamos falar especificamente dele, do relevo, né, e da hidrografia. É a região que também é conhecida por Oriente Médio. É uma região de relevo, né, denominado planaltos, uma região de planaltos. Nessa região nós temos as maiores reservas, né, de petróleo do mundo. Nessa região são raras as altitudes acima de 3.000 metros. E nessas montanhas, né, que atingem aí essa altitude, nós temos o que nós conhecemos por neves eternas. Nos picos dessas montanhas, há a presença aí de neves em todos os períodos do ano, né, em todas as estações. É nessa região que nasce também os rios Tigres e Eufrates, que são aí o berço das primeiras civilizações humanas. A região que era denominada Mesopotâmia, que é o atual Iraque, é uma área muito fértil, né? As primeiras civilizações surgiram aí em razão principalmente do desenvolvimento da agricultura, em razão dessa área ser muito fértil. Nós temos nessa região aí também uma depressão, né, como característica de relevo, a depressão Caspiana, que está a cerca de 28 metros abaixo do nível do mar. Temos a cadeia de montanha dos Urais. Essa cadeia de montanhas raramente atinge aí o pico acima de 1.500 metros. Essa cadeia de montanha ela está aí na fronteira, né, com a Europa. Aqui nós temos como se fosse um zoom, né, para a gente observar mais próximo, né, quais são os países que compõem aí, né, o oeste, o sudoeste asiático. Né? A gente observa aqui o Irã, o Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Turquia, Síria, Líbano. Então, esses aí são alguns dos países que compõem, né, essa região. Nós falamos da depressão Caspiana. Ela leva esse nome em razão, né, do nome do mar, que é o Mar Cáspio, que é o maior lago da Terra. Né? Ele tem aí 371 mil quilômetros quadrados de área. É uma região aí, é um mar que tem também aí 1.200 quilômetros de comprimento e 450 quilômetros, né, de largura, né. Para a gente ter uma ideia aí, a título, né, de comparação, por acesso rodoviário de Barretos, a capital, né, São Paulo, nós temos aí cerca de 430, 450 quilômetros, né, daqui a São Paulo. Então, para vocês terem aí a dimensão, né, do tamanho, né, desse lago. Nós temos aqui uma plataforma, né, de exploração aí de petróleo nesse mar Cáspio. E aqui nós podemos visualizar ele, né, no mapa. No slide anterior, vamos só voltar aqui para vocês verem onde que ele fica. Né? Essa região aqui, ó, branca, entre a área continental aqui na cor verde e na cor vermelha. Aqui está o Mar Cáspio. Agora nós encerramos aí o assunto do relevo, né, da hidrografia, né, subdividimos aí o continente asiático em algumas regiões para falar das características dos rios, né, das rochas, né, do relevo aí dessas regiões. Agora nós vamos começar a falar do clima. Antes de nós começarmos a falar do clima, é importante a gente falar aí dos fatores climáticos, né? Os fatores climáticos são fenômenos aí naturais interferem, né, na formação do clima, que acabam determinando, né, por que se tem aquele clima naquela região.
continente asiático nós temos aí uma diversidade climática, né, em razão principalmente da extensão territorial. É o maior continente, né, do nosso planeta, né, é a porção mais extensa aí de terra dos continentes. E tem nesse continente quase todos os principais climas do mundo, principalmente em razão aí dessa extensão territorial. Quais são aí os principais fatores climáticos, né, que influenciam aí o clima nessa região? A latitude, a altitude, as massas de ar, a maritimidade e continentalidade e as correntes marítimas. No canto esquerdo aqui, a gente pode observar esse mapa, né, que ele tem por título Ásia, os tipos de clima, e aqui nós temos nas legendas, né, os climas, né, dessas regiões. Vamos ler cada um deles só para vocês terem a dimensão da quantidade, né, de climas que se tem nessa região. Clima subpolar, frio de montanha, temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico, subtropical, tropical e equatorial. Uma extensão, né, de climas. No bimestre passado, nós estudamos o continente africano. Se a gente for relembrar, né, os climas que tinham lá no continente africano, não era numa quantidade como essa, né? Então, de fato, o continente asiático aí tem os principais climas do mundo. Vamos falar então desse primeiro fator climático que influencia aí no clima, é a latitude, que nada mais é do que a distância, né, em relação à linha do Equador. O continente asiático ele está situado aí entre 10 graus ao sul da linha do Equador e 75 graus ao norte. Uma pequena porção dele fica aí no hemisfério sul. As temperaturas elas são mais elevadas ao sul, né? São regiões com o clima um pouco mais quente, em razão principalmente aí da proximidade, né, da linha imaginária do Equador, e as temperaturas são mais baixas ao norte, né? No norte nós temos as regiões mais frias, né? Essa proximidade do Equador ela está relacionada com a incidência, né, dos raios solares, né? Há uma incidência maior, né, uma incidência mais concentrada de raios solares, né, na proximidade aí da linha do Equador. Aqui no canto esquerdo nós temos o mapa com os principais fatores climáticos, né, que influenciam aí no continente asiático. A gente pode observar aqui na seta vermelha as correntes marítimas quentes, certo? A gente observa aqui embaixo a corrente Índico-Norte. E nós temos as correntes frias, por exemplo, aqui em cima, agindo na porção norte do continente. Né? As correntes frias estão aqui, né, na região leste do continente, essas duas correntes aqui. Tá? Temos aqui uma corrente quente e uma corrente fria. Essas setas aqui em azul, na verdade, são as massas de ar polares, né? Frias e secas. E nós temos aqui as setas na cor laranja, são as monções, que são massas de ar quentes e úmidas. E essas regiões aqui na cor marrom, de acordo com a legenda, são as montanhas aí superiores a 3.000 metros. A questão da altitude aí, né, dos raios solares, né, e a temperatura, né, da latitude, na verdade. Aqui deveria estar escrito latitude, certo? Então, quanto mais próximo dos polos, né, há uma diminuição da temperatura, porque os raios, né, eles incidem aqui próximo, né, da linha do Equador. Na proximidade da linha do Equador, a incidência dos raios são verticais, como a gente observa aqui nessa imagem, né, nessa cor aqui amarela um pouquinho mais forte, há uma concentração maior. E nos polos, os raios eles incidem de maneira oblíqua, né, então eles atingem uma área maior, então há uma dispersão maior da luz e, consequentemente, do calor. Então, a temperatura é menor. Então, em baixas latitudes, os raios solares são verticais e as temperaturas são mais quentes. Em altas latitudes, que são as latitudes próximas dos polos, né, nós temos aí a incidência dos raios oblíquos, né, e uma temperatura menor. Vamos falar da altitude agora sim, né, que é outro fator aí que influencia no clima, né. No continente asiático, nós temos aí altitudes que variam desde a depressão Caspiana, né, com 28 metros abaixo do nível do mar, até 8.000 metros de altitudes, né, na região do Himalaia. Nas áreas de elevadas altitudes, nessas áreas altas, montanhosas, nós temos a presença aí de baixas temperaturas.
Quanto mais próximo à linha do Equador, né, a gente acabou de dizer, né, mais quente. Exceto nas montanhas, né? Então, ainda para vocês observarem que é uma combinação de vários fatores que vai determinar o clima. Então, nós temos aí regiões que estão próximas da linha do Equador. Então, elas deveriam ser regiões mais quentes e são regiões mais quentes. Só que as porções de relevo dessas regiões que estão próximas da linha do Equador e têm elevada altitude, né, regiões montanhosas, nos picos dessas montanhas, o clima é frio e tem a presença aí de geadas e nevascas, né, ainda que esteja numa latitude propícia a um clima mais quente. As montanhas no continente asiático, elas são barreiras às massas de ar, a gente pode observar aqui no mapa. As massas de ar polares e as monções, elas praticamente param aqui, né, na região do Himalaia, né, que acaba filtrando e diminuindo a ação dessa corrente no outro lado dessa região montanhosa. A gente tem uma ilustração aqui, né, a comparação aqui de duas cidades, né, na China. Elas estão praticamente, né, quase na mesma latitude, né, na mesma linha, a gente pode observar aqui. Então, não temos aqui uma cidade ao norte, uma muito mais ao sul, não. Elas estão lateralmente quase na mesma posição, mas o clima delas são diferentes. Então, elas estão quase na mesma proximidade aí relacionada à linha do Equador. Assim, a gente observa aqui, ó, as temperaturas médias mensais dessas duas cidades, né? Hankou e Lhasa. Olha só, em janeiro uma tem 4 graus de média, a outra tem 1. E assim segue, né, por todo o ano, com a cidade de Lhasa, né, estando aí com uma temperatura, né, inferior. Observem aqui, por exemplo, no mês de junho, diferença de 11 graus de temperatura, né? Então a gente pode observar aqui que o fator climático que mais influencia nessa temperatura é a altitude e não a latitude, porque Lhasa está aí num relevo de 3.490 metros acima do mar. E Hankou está em 23 metros acima do nível do mar, então essa cidade ela é mais quente. Nós temos as correntes marítimas, que influenciam aí os climas, né? No continente asiático nós temos diversas correntes que atuam ali. Nós vamos falar das duas mais importantes. Essas duas mais importantes são correntes que estão no Pacífico, né? Mais precisamente ali na região do Japão, agem sobre esse país. Essa corrente fria, Oya-shio, e a Kuroshio, que é a quente. A gente pode observar aqui no mapa, né? São essas duas correntes aqui, ó. Uma que vem do norte em direção ao sul e a outra que vem aqui da porção sul em direção ao norte na cor vermelha. São essas duas correntes. As correntes quentes, elas aumentam, né, o fenômeno aí da maritimidade, né? Nós vamos falar as consequências da maritimidade nos próximos slides. Se as correntes quentes, né, elas se misturam às frias, favorece a pesca. Na Índia, aí nós temos a corrente quente do Índico Norte, né, uma região aí também muito propícia para a pesca, é essa corrente que nós indicamos aqui no mapa. Corrente quente do Índico Norte. Vamos falar então da maritimidade e da continentalidade. No continente asiático nós temos aí uma forte influência da continentalidade, né? Ou seja, da porção de terra, principalmente em razão da extensão territorial, é um continente muito grande e extenso. Então, em razão disso, nós temos grandes variações térmicas, né, ao longo do ano, em razão principalmente da continentalidade, né, em regiões que têm muita influência da continentalidade, nós observamos uma maior amplitude térmica, né? Ou seja, são regiões que têm uma menor umidade do ar. Então, a diferença entre a temperatura média mínima e a média máxima é maior. E temos aí a maritimidade, que diz respeito às áreas que estão próximas, né, aos oceanos, aos mares. São regiões que, em consequência dessa proximidade do mar, que tem, então, uma maior umidade de ar, consequência disso, uma menor amplitude térmica, e as chuvas são mais constantes. As regiões próximas aos oceanos têm uma presença maior de chuvas, então a precipitação é maior, principalmente no verão. Nas áreas costeiras, né, que estão no limite aí da porção do continente com os mares, e nas regiões insulares, né, os países, as regiões que são ilhas. A gente pode observar nesse mapa aqui, com o nome, o título Ásia, volume de precipitações em 14 de abril de 2018, nós temos aqui na legenda, nessa gradação da precipitação em milímetros, né, que vai de 0 a 25, certo?
Aqui nas cores mais escuras, né, próximas aqui da coloração roxa, nós vemos as áreas em que tem uma maior precipitação. Quanto mais claro, menos se chove. Observem aqui no Japão, que é essa região que vocês podem observar aqui, de acordo com o cursor, é a região que está tendo uma intensidade maior de chuva, né? É uma região insular, né? O Japão é um país insular. E na costa aqui do continente a gente ainda vê a presença grande aí de chuva, né? De precipitação. E quanto mais a gente entra para dentro do continente, a maritimidade perde a sua influência e passa a ser uma influência da continentalidade. Então há uma presença menor de chuva nas regiões aqui mais claras. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. A gente continua com os fatores climáticos do continente asiático na próxima aula e vamos também começar o assunto da vegetação do continente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem direcionar ao tutor do grupo do WhatsApp da turma de vocês. É isso e bons estudos.